Graça e paz, igreja. Amém. Meu querido, nossa igreja cheia. Glória a Deus. Estamos aqui de novo, né? Estamos aqui reunidos, né? Com a graça de Deus. Né, pastor? E Deus é bom todo o tempo, né? Então, vamos ler a palavrinha na nossa Bíblia. Vamos abrir lá em Marcos 28, 16. Vamos ver a palavrinha que o Senhor vai mandar mais para nós. Marcos 28, 16. Acho que é o 16, 28, né? Não tem capítulo 28 em Marcos. Aqui, ó. Tá certo. Desculpa. É verdade. Então não é Marcos. Não? É Marcos? Porque então, é Marcos. Capítulo. É Mateus. Mas é que daí já começa de Marcos, né? E daí então é o Mateus. É o Marcos 16, isso? 28, 16. Mateus 28, 16. A grande comissão? Isso aí. Então tá, desculpa. Não. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Então diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Olha só aqui, né? Eu achei assim, né? Naquela época eles todos estavam vendo os milagres, eles viam, mas duvidavam, né? Será que é verdade? É igual aqui, né? Que eles estavam vendo aqui, né? Que Jesus veio, mas muitos, né? Alguns duvidaram. Então a gente, olha, chegando, falou-lhe dizendo que é dado todo o poder no céu e na terra, e que a gente tem que ir e fazer discípulos de todas as nações, né? A gente tem que ir, só que não é fácil, né, gente? A nossa igreja aqui, né? Graças a Deus, de pouco a pouco está enchendo, né? Daqui a pouco, com a graça de Deus, né? Só que assim, a gente tem que sempre estar falando da palavra, falando de Jesus para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa está precisando de uma oração, às vezes um amigo nosso, agora essa semana ele se enforcou, menino novo, né? Se enforcou-se e já vinha querendo se enforcar faz um tempo atrás. Aí levaram para a igreja lá, e ele estava indo todo dia e eles estavam fazendo oração por ele. Menino novo, né? Tinha 2 filhos de 9 anos e outro de 5. E levaram tudo, ele chegou, ele deixou 3 cartinhas. Deixou. Mas assim, de tardezinha era. Enforcou. Às vezes, sei lá, faltou alguma, né? A gente tem uma pessoa fazer uma oração na porta, uma coisa para a pessoa que estava precisando, né? Aí se perdeu aquela vida, né? É muito triste isso, né? Então por isso que a gente tem que estar sempre levando a palavra de Deus, de Jesus, né? Para as pessoas, né? Que nesse mundo que a gente vive é só Jesus, né? Só Deus na nossa vida, né? Não tem para que correr outro lugar, não existe. Aqui é a igreja, é a palavra de Deus, né? Então, eu quero que os irmãos, para nós todos, que a gente pega todos os dias, né? A gente está fazendo pecado e a gente está pedindo perdão para Deus. Eu peço perdão para Deus todos os dias, direto, perdão, Senhor. Porque às vezes a gente fica irada, nervosa, né? Tem hora que a gente quer pegar, né? Assim, né? Dar um abraço forte. Então a gente pede, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia da minha vida, né? Coloca um guarda na minha boca. Porque a gente é falho, somos pecadores, né?
Mas Deus, ele é misericordioso, ele perdoa, né? Só que ele também, ele se ira. Eu sempre digo, ele fica irado. Aí eu estava assistindo ali o Cláudio com Moisés, os 10 mandamentos, né? Que ele mandou o anjo da morte lá matar todos os primogênitos, né? Cláudio credo. Jesus tem que falar, não dá matar as crianças, ali, claro, porque ele é tardio em irar-se, né? Mas quando ele se ira, né? Então é assim. Então é isso aí, meus irmãos. Essa palavrinha eu deixo para vocês, a gente continuar a nossa batalha aqui, né? Agradecendo a Deus, né? E ajudando os irmãos que a gente pode, né? Que a gente tem condições de ajudar, a gente ajuda, né? Porque daqui não se leva nada. Amém, irmãos? Então essa palavrinha eu deixo para vocês, depois, se vocês quiserem estar editando na palavra, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe a nós todos. Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso, né? Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor deu para nós, para os nossos irmãos. Senhor Jesus, ilumina as pessoas, Pai, que precisam da Tua palavra, da Tua bondade, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa os nossos filhos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso, meu Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor, irmãos, bem-vindos. Vamos fechar nossos olhos. Amém. Colocar Deus no nosso coração. Pedir para que Ele venha poderosamente. Que o Espírito Santo do Senhor desça nesse lugar. Amém. Amém? Ele já está aqui. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Você crê, eu creio. Amém. Glória a Deus. Oh Deus, enche o Senhor. Enche os nossos corações, Senhor, da Tua paz, do Teu amor, Senhor. Vejo línguas como
Aleluia, Jesus, Espírito Santo. Venha neste lugar. Vai fazer um ato profético no teu lugar. Vai bater suas mãos como se estivesse quebrando agora. Como não? Vai estar. Toda a cadeia do medo, da depressão, da morte. E aqui há vida. Fecha teu olho. Queridos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A paz. Amém. Tudo. Não sei só. Obrigado. Queridos, avançando
usada por Deus numa promoção forte. Se eu vou contar agora, a pastora termina. Opa, é isso. Vou contar agora, a pastora termina de dar a sequência do testemunho. E essa parte é da pastora, especialmente dela. Faz 12 dias, encerrou ontem, e a igreja, a liderança do milagre, começou a jejuar e orar durante 12 dias. 12 dias de oração e jejum no templo. Todos reunidos. Como diz a música do Gerson, todos reunidos. Para quê? Para ver quebras de cadeias, quebras de grilhões sobre a vida de vocês e a vida daqueles que entram na nossa casa. Amém. Não só aqui Los Angeles, no norte, mas também no Itinga, na zona oeste, no oeste, no Temerado Oeste, ou na sede em Itajuba. Toda a liderança se uniu e ela colocou cadeias quebradas e pediu fazer o ato profético sem saber que nós estávamos nesse propósito. Então é Deus responder na oração que cadeias está sendo quebrada. Amém. E grilhões estão sendo destruídos. Porque se fosse eu falando, vocês iam falar, mas o pastor sabe, porque o pastor jejuou os 12 dias e orou os 12 dias. A pastora orou e jejuou 12 dias. Se fosse o seu Otaviano, você ia falar, o seu Otaviano sabe, porque o seu Otaviano participou conosco da oração. Mas não, foi a Franca. E ela não esteve com a gente. Não porque ela não queria, mas por causa, quem não sabe, a Franca vem lá de Itajaí para cultuar aqui. Amém. Não vem lá de Itajaí para cultuar aqui. Se ela pudesse, ela estaria em todos os eventos. Amém. Amém? Amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios 28, 20. Provérbios 28, 20. Provérbios 28, 20. Nos diz assim: um homem fiel ou leal, algumas versões está leal, algumas está fiel, receberá muitas bênçãos. Mas quem se apressa a enriquecer não ficará impune. Amém? Amém. E esse final de semana, eu e a pastora, nós fomos para Ponta Grossa ver a avó dela. Ela foi ver a avó dela, eu também fui para ver a avó dela, mas meu intuito maior não era ver a avó dela. Era para ir lá tentar resolver uma situação. Eu particularmente não queria, tanto é que falei para ela, vai você, aproveita essa avó. Vai, aproveita essa avó, agora que ela está escutando isso. Porque já vai fazer um bom tempo que eu estou trabalhando de domingo a domingo. Porque está chegando o bebê. Para a chegada do bebê, tem que correr. Mas aí eu fui, tirei esse tempo. E lá eu tive uma conversa. E hoje de manhã eu levantei cedo, peguei a minha Bíblia, orei, peguei a minha Bíblia, sentei e fui ler. E estava, quando eu li esse versículo salvou, falando: um homem fiel receberá do Senhor muitas bênçãos, mas aquele que se apressa em enriquecer não ficará impune. E talvez você já leu esse versículo várias vezes, como eu já li. Eu já li o livro de Provérbios 77 vezes. Todo mês eu começo ele e termino ele. Leio um capítulo por dia. Então, já estou muito tempo lendo. E esse versículo nunca me apareceu, me saltou como dessa forma. Por quê?
Porque se eu perguntar para cada um aqui, todo mundo vai falar assim: eu quero ser abençoado. Eu quero também enriquecer. Que é um desejo natural certo do ser humano. Porque o ser humano foi feito para crescer. Tudo que Deus fez foi feito para crescer. Só morre, só é destruído aquilo que o homem toca. Tudo que Deus toca cresce. Tudo que Deus formou vai crescer. Até a quebra-pedra que chama isso, não sei não. Quebra-pedra. Desses quebra-pedra aqui que seu próprio me ajuda, mais seu próprio que me ajuda a acabar com eles. Eu ajudo você pode acabar com eles, na verdade. Vira e mexe, eles estão crescendo aqui. Você vem, passa baba, passa veneno, e passa não sei o que lá mais, daqui a pouquinho está crescendo de novo. Porque foi feito para crescer. Você foi feito para crescer. Mas tudo, existe uma maneira certa de se crescer. Não, existe, não tem uma forma, há várias formas. Existe um modelo certo para se crescer. A minha pergunta é: será que você quer crescer da maneira certa? E não existe outra maneira. Talvez você comece até a crescer, mas crescer de uma maneira errada, o corte também virá rápido. E a Bíblia diz assim: um homem fiel receberá do Senhor muitas vezes. Querido, nós estamos para entrar ano que vem no ano da fidelidade. E Deus já vai começar a ministrar nosso coração a respeito de fidelidade. E não só fidelidade a respeito a Ele, mas fidelidade em todas as áreas. Porque se eu quero ser fiel a Deus, eu não posso só falar que eu sou fiel a Ele, se eu não consigo ser fiel nas demais áreas. Porque é muito fácil, a Bíblia diz, eu falar que eu amo a Deus, mas eu não amo meu irmão. Porque Deus eu não vejo, mas meu irmão eu vejo. Então não tem como eu falar, eu não amo o seu Cláudio, mas amo a Deus. Há uma concordância que não existe. Da mesmo jeito eu falar, eu sou fiel a Deus, mas não sou fiel no meu trabalho. Eu sou fiel a Deus, mas não sou fiel à minha casa. Eu sou fiel a Deus, mas não sou fiel aos meus filhos. Eu sou fiel a Deus, mas não sou fiel à minha igreja. Eu sou fiel a Deus, mas não sou fiel. E assim as coisas. É algo que não se vincula. Porque tudo. Quinta-feira nós ouvimos uma palavra poderosa sobre paternidade. Uma das coisas que me chamou foi que o pastor disse: pense, tudo provém de Deus. Tudo. Então, se você usa alguma coisa sem estar estando fora da presença de Deus ou da autoridade de Deus, isso é você está usando algo ilegal. Isso é como os bruxos fazem. Porque o poder é de Deus. Mas se eu estou quebrando legalidades, então Deus não está me abençoando. O ano da fidelidade vai testar o meu e o seu caráter. Vai testar a minha e a sua fidelidade, a minha e a sua aliança. E quando eu falo aliança, talvez o marido ou a esposa olhe e fale assim, só assim: não, mas eu sou fiel à minha esposa, ao meu esposo. Se você, isso eu estou falando que Deus me ministrou, compra algumas coisas escondido, pode ser o que for, e não comunica seu parceiro, é uma traição. Não espere que seu parceiro, depois lá na frente, chega assim: mas eu... Não, porque você começou plantando traição. Porque quando vocês se casam, não tem isso. O dinheiro meu é meu, da pastora é da pastora. Cada um faz seu dinheiro o que quiser. Não, diante de Deus não tem. Diante de Deus somos um. O que eu faço, o que é meu também é dela, porque nós somos um. Aí eu tiro a besteira de comprar algumas coisas, alguns lanches escondidos. Aí eu fui pregar no Oeste, preguei, não falei nada para ela. Preguei. Aí Deus falou assim, depois eu vindo para cá, Deus falou assim: você tem que confessar para ela, porque você traiu ela. Você não traiu ela sexualmente, fisicamente, mas você traiu a fidelidade com ela. Aí eu cheguei para ela: amor, me desculpa, eu te traí. Ela fez assim: o quê?
oferecendo diante de vocês, porque isso é um ato de infidelidade. E como Deus pode me encontrar fiel se eu não tenho capacidade de chegar para ela e falar, se eu não tenho a liberdade de chegar para ela e falar que eu comprei um lanche? Depois disso, eu posso pegar dinheiro da nossa conta e falar que não fui eu. Depois disso, eu posso olhar para a primeira mulher e falar que não olhei. Porque a fidelidade, ela não se corrompe quando você deixa, quando aquilo estoura. Bah, estourou, como a gente ouve falar por aí, muitos casos de traição. Fidelidade começa muitas vezes no olhar que a pessoa passa, a gente olha e se interessa, mas a Bíblia diz: se eu olhar e tiver mais intenção no coração, eu já cometi traição, eu já fui infiel. Será que a gente muitas vezes não tem que chegar e falar assim: olha, eu fui infiel com você? Porque a gente pensa que a traição é só quando alguém descobre que está sendo traído. Não, a traição é quando alguém começa a trair. Não é quando alguém descobre, é quando alguém começou. Mas só começou porque teve uma pequena incentivo. Eu estou falando isso, por que eu estou falando de fidelidade? Porque eu quero que você receba muitas bênçãos do Senhor. E não tem como a gente receber muitas bênçãos do Senhor. Ele diz que é o homem fiel, a pessoa fiel receberá muitas bênçãos do Senhor. E quer ver uma prova? Eu conheço uma pessoa que entrou no trabalho recebendo um salário baixinho, muito baixo. Se eu falar para vocês, vocês vão se assustar, vão falar: não dá para viver com isso. E aquela pessoa começou a trabalhar, todo mundo falava para ele: sai dessa empresa, vai para outra. E ele continua saindo dessa empresa e para outra. O nome dele é Pablo. Mora lá em São Paulo, um amigo meu. Ele poderia, ele tinha todo o direito. Mas ele falou: não, eu vou ficar aqui. E ficou. A empresa cresceu, o dono começou a fabricar. Vocês têm na mão, tem uma peça ali, as peças que eles vendem. Luxcar Pro Alto. Vocês podem ir lá na menina que tem. Ele começou a fazer capa de segurança numa salinha desse tamanho assim. Dá um quartinho assim. O dono começou, o Pablo entrou. E o Pablo continuou. Hoje, eles vendem para o Brasil todo. Tem uma fábrica na China. E tem outros negócios que não tem outras coisas. E você me pergunta: como é que está o Pablo? Todo mundo falava que era besteira de continuar. Hoje ele é o gerente geral. Amém. O que ele ganha, muito mais do que ele precisa. Mas, e você me pergunta: isso é sorte? Não, é fidelidade. Porque o Pablo, quem pagou a faculdade do Pablo foi a empresa. Quem pagou as coisas do Pablo foi a empresa. Conheci outra funcionária que estava 15 anos numa loja, isso aqui em Barra Velha. Não tinha casa própria, a loja foi e deu uma casa para ela. E ela não tinha nem ensino médio completo. E você me pergunta: como que isso é possível? Porque ela foi fiel. Foi fiel àquela loja, ele foi fiel àquela empresa, e Deus honrou. Deus honrou. Muitas bênçãos, não é? Sim. Porque hoje tem uma casa, digamos, mais em conta hoje, vai ser comprada 200 mil. Uma faculdade para se fazer, coloca no papel quanto você gasta. Então a pergunta que nós devemos fazer: será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou sendo fiel realmente a Deus? Porque o Pablo, infelizmente, não conhece a Deus ainda. É ele que vai conhecer.
Quando eu conheci Paulo, eu 16 anos. E Lourdes, 18. A minha amiga de Barra Velha ainda não conhece Deus. Chamo ela todo dia para vir. E ela me encontra e fala assim: eu tenho que ir na sua igreja, né? Eu falo: mas deve ir numa visita, né? Não, eu vou. Mas a fidelidade deles abençoaram eles. Agora eu e você já conhecemos a Cristo. Será que estamos sendo fiel a Cristo? E se eu digo que estou sendo fiel a Cristo, eu pergunto: será que você está sendo fiel ao seu trabalho? Será que você está sendo fiel à sua casa? Marido, mulher, filhos? Será que você está sendo fiel à sua igreja? Será que você está sendo fiel nas demais áreas? Será que se Deus descesse hoje na terra e o dia do julgamento fosse hoje, Deus ia te encontrar fiel? Porque a vinda dele está próxima. E eu não sei quando ele vai vir, porque a Bíblia diz que ele não falou nem o dia nem a hora. E como eu vou deixar para me consertar no último minuto? Eu não sei. Talvez eu possa estar andando de carro e ser meu último minuto. Buscamos ser fiel a tudo. Amém? Amém. E você acha: mas é uma palavra? Não. É palavra pesada, se você entender como pesada. Mas se você entender que ela vai te abençoar, porque não é o que diz, é o que diz, que o homem fiel receberá muitas bênçãos. Você vai entender que você está sendo alinhado para ser abençoado. Você vai entender que está sendo ajustado para ser abençoado. Você vai entender que está sendo preparado, porque muitas bênçãos virão sobre você. Tem muitas bênçãos para se derramar sobre minha vida e sobre a sua vida. E eu quero que vocês vivam. Por isso eu quero que vocês se encontrem fiéis nessa promessa. Queridos, e a respeito das minhas finanças, eu também tenho que ser fiel com o Senhor. Não é fiel com o pastor. Não é fiel com a casa. Não é fiel com a casa. Porque a casa, essa casa apostólica, quem sustenta é o Senhor. Se eu não quiser dizimar e ofertar, Ele levanta alguém como já levantou. Que a maior dizimista da igreja não frequenta a igreja. A maior dizimista da igreja não frequenta a igreja. E nós vivemos pegando o pé dela: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Não, estou tão ocupada com o dia. Eu falei: vigia. Não, mas meu dízimo está aí. Eu falei: não estou preocupado com o seu dinheiro, preocupado com a sua salvação. Uma prova para você ver que o meu dízimo, a minha oferta, se eu não fazer isso, a Bíblia diz que outros vão fazer. Se eu não falar, não clamar, a Bíblia diz que apenas elas vão fazer. Mas quando eu dizimo, eu me abençoo. Eu me protejo. Quando você vira dizimista, você te protege. É como se você assinasse um seguro. E quando você oferta sabendo que vai prosperar. Porque toda oferta é uma semente. Quem planta aqui sabe. Nós fomos lá para a casa da avó da Gabi, da pastora. Chegamos lá, ela fez uma horta enorme assim. E uma abobrinha, batatinha, aipim, e cana, e tinha galinha lá. Mas eu falei: meu Deus. Mas ela plantou tudo, está nascendo tudo. Mas por quê? Porque ela entendeu que tinha que plantar. Em vez de pegar semente de abóbora e comer, ela plantou. E você tem a chance de semear e de mudar isso. Porque isso também é um mandamento. Trazer os dízimos e a oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazer prova de mim
para ver se eu não vos abrirei as janelas do céu, derramarei tanta bênção nos seus colos que vocês não conseguirão carregá-la. Após isso, repreenderei o devorador. O devorador é um demônio que consome a finança. E Deus dá outras promessas ali. Querido, então meu conselho para você nesse momento é: seja fiel em todas as áreas, inclusive nas finanças. Amém? Amém. Querido, separe na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, e traga diante do altar. Estenda sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor dízimos, oferta, meu Pai, e consagramos ao Senhor, porque a tua palavra diz que o altar santifica as ofertas. Deus, aqui está, meu Pai, a semente, o ato de fé, plantado, semeado, mediante ao teu reino, que é uma terra fértil. E a tua palavra diz, meu Pai, que aqueles, meu Pai, que semeiam e não colheram. Deus, aqui, meu Pai, está uma semente que vai mudar a vida do meu irmão, da minha irmã. Abre as portas que estão fechadas, meu Pai. Abre, meu Pai, no nome de Jesus, as janelas dos céus e se derramam sobre nossos colos suas bênçãos. E no nome de Jesus, meu Pai, essa semente plantada, ela dê frutos, e frutos vêm nos alimentar, vem alimentar a nossa geração, e essa semente seja plantada junto ao ribeiro, águas correntes, onde as folhas não se murcham e seus frutos venham, meu Pai. Assim oramos e abençoamos o meu irmão, a minha irmã, aqueles que estão pedindo uma porta de trabalho, o Senhor abre as portas. Aqueles que estão pedindo, meu Pai, para o Senhor enviar clientes, envia clientes. Aqueles que estão pedindo, meu Pai, para o Senhor, no nome de Jesus, aumentar o seu salário, faça segundo a sua fé, meu Pai. E assim oramos e pedimos que a história nunca mais volte a ser a mesma. E cada um entramos no extraordinário do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Querida, aplauda o Senhor recebendo a pastora. Deixa eu falar. Queridos, antes da pastora vir. Amanhã, segunda-feira, dia 3, terça-feira, dia 4, já avisamos que terça-feira nós não teremos a nossa célula. Amém. Terça-feira a gente não teremos a célula. Nós estaremos indo para o Mirave Oeste, no Antiga 2, próximo ao Gralha Azul. Estará tendo um ano de Mirave localizado no Oeste, no Mirave Oeste. A gente estará tendo um ano ali. Estará conosco nosso apóstolo, nosso pai espiritual, o apóstolo Antônio. É um homem com uma palavra de sabedoria tremenda, uma palavra de revelação. Não falte, estará conosco o pastor José Belo, quem esteve na conferência vindo também pregar. Então será dois dias tremendos, 2 dias onde Deus vai derramar a tua presença, da tua glória, onde nós seremos transformados, onde a gente vai aprender sobre visão e a gente vai aprender a conquistar, porque a gente precisa ter visão. Amém. Para conquistar. Amém. Amém? Ali é um lugar onde Deus está manifestando muitos sinais. Quem já foi lá sabe, a Dona Céia, a França, o Fabiano. Ali, quando nós inauguramos um ano atrás, Deus disse bem assim, que ali é um morro de terra. Um morro de terra. Deus disse bem assim, através do pastor, esse ano a prefeitura vai vir asfaltar aqui. Quem lembra? Lembra? Sim. E esse ano a prefeitura decidiu instalar um posto de saúde na frente da igreja, próximo à igreja ali. Amém. E aonde tem posto de saúde é obrigado a asfaltar.
Glória a Deus. Vai instalar um posto e vão asfaltar toda a rua. Amém. Glória a Deus. Porque onde a igreja se manifesta a prosperidade. Amém. 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 Amém? Amém. Então Deus está fazendo muitas coisas grandes aí. Não perca, vá nesses 3 dias. Amém? Amém. Eu queria chamar a pastora. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Pegando o gancho ali do pastor Alex, que ele falou, onde há uma igreja instalada, uma igreja que entende o propósito do que está vindo, vem prosperidade para a rua, para as casas, para o bairro. E eu estava, essa semana a gente estava conversando que vocês conhecem ali o galpão da onde tinha o mercado do boi, né? Que a gente conhecia, né? Meu Deus, quantos mercados eu ouvia dizer, eu não morava aqui, né? Mas eu ouvia dizer quantos mercados já passaram por ali e nunca ficou. E aí a gente começou a orar. Quando veio a igreja do norte aqui, eles ficaram um pouquinho ali, a gente evangelizou dentro do mercado, né? A gente pegou todo o criado, foi lá para dentro do mercado, evangelizamos o mercado inteiro. Minha mãe era vendedora daí deles, ela chamou a gente para orar pelo gerente de lá. A gente estava orando por eles, mas aí fechou o mercado. E eu falei assim, isso aqui não vai ficar fechado. Algo novo Deus vai fazer. E quando a gente viu, vocês viram a construção linda que está ali? É verdade. E eu, glória a Deus, onde entra uma igreja com propósito, Deus começa a fazer acontecer, não Amém. só para os membros da igreja, mas para o bairro. Amém. Amém, Deus. E lá na Quinta dos Açorianos também, desde que a gente começou, chegamos lá, era um bairro pobre, né? Mas era muito bonitinho. E hoje, se vocês forem lá, gente, vocês se perdem lá, vocês já não sabem mais o que tem de lá, porque tem loja em cada esquina, em cada sala, tem algo prosperando, tem as ruas estão sendo asfaltadas, tem pracinha. Então, assim, a prosperidade está chegando. Amém? Amém. Glória a Deus. E onde você está também tem que prosperar. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos. Deus, nós te agradecemos, Pai, por cada ato de misericórdia que o Senhor está fazendo conosco nessa cidade, dentro da nossa casa. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor veio e continua vindo e falando conosco. Eu oro para que nessa noite o Senhor venha se manifestar de uma forma diferente, com algo novo do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, declaramos os céus abertos sobre nós nessa noite. Revela a tua palavra em nome de Jesus. Declaramos a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa visão aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos ministrar. Porque não sou eu pregando, mas é a tua palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha e fale de uma forma tremenda nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 6. Vamos lá, 2 Samuel 6 e o verso 6 fala assim: quando chegaram à ilha de Nacon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como eu vou
conseguir levar a arca do Senhor. Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, onde ele ficou muito feliz, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e o colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem, a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu no lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas eu serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Amém? Até aqui, quis encurtar um pouquinho, mas não deu? Hoje Deus vai falar conosco sobre a presença dele. A arca aqui, ela representava a presença de Deus no meio do povo de Israel, mas ela tinha sido saqueada, roubada pelos filisteus. E os filisteus eram um povo que não adoravam o Senhor Deus dos exércitos, eles adoravam outros deuses. E aí o povo filisteu foi lá e roubou a arca, por quê? Porque a arca era o sinal da presença de Deus, era a marca que o povo tinha, principalmente para ser abençoado. E aí os filisteus ficaram esplêndidos. Eu quero saber como é que é essa bênção. Eles foram lá, roubaram a arca e levaram. Vocês podem ler os outros capítulos ali antes do capítulo 6, vocês vão entender como é que essa guerra aconteceu. E até aqui Davi então conseguiu resgatar a arca, e ele tinha a missão de levar de novo para Jerusalém, onde era o lugar dela. Mas Davi não tinha consultado o Senhor em como ele deveria levar a arca. E aí ele foi colocando bois para levar a arca. E até que os bois tropeçaram numa pedrinha, e Uzá, que era um dos que estavam indo junto nessa caravana, vai tentar encostar na arca para poder segurar ela. E Deus fica irado com ele, mata ele, fulmina ele, morre ali durinho. E aí Davi fica assim, peraí, olha, pô, ele é o rei de Israel, e agora? Como é que eu vou levar essa arca? Porque pelo jeito ninguém pode tocar nela. E aí Davi encontra um levita, o Obed-edom era um levita do Senhor, encontra a casa do Obed-edom e fala: ó, tu fica aí com essa arca até eu decidir o que eu vou fazer com ela, como é que eu vou fazer para levar para Jerusalém de novo.
porque do jeito que está eu estou fazendo errado e eu não sei como fazer e agora eu estou com medo de Deus. Aqui a palavra vai falando. E aí a arca fica na casa do Obed-Edom por 3 meses. E por 3 meses ele é tremendamente abençoado, ele e a família dele. E essas notícias chegam ao ouvido do Davi, rei Davi, olha só, o Obed-Edom está sendo abençoado por causa da arca. Ou seja, como que um israelita toca na arca e é morto, mas um outro recebe a arca dentro de casa e ninguém morre? Pelo contrário, é próspero, tem vida, tem abundância, tem prosperidade, tem bênção. Um é morto por causa da arca e o outro é abençoado por causa da arca. A diferença é quem honra a arca, quem honra a presença de Deus na sua vida, quem é fiel. E é aquilo que o pastor Alex estava ministrando. E os historiadores contam que o Obed-Edom ele ficou maravilhado porque a arca estava dentro da casa dele. Ele não se sentia digno de ter a presença de Deus dentro da casa dele. Um símbolo que naquela época era, vamos dizer, o símbolo máximo da presença de Deus, porque era ali que Deus se manifestava por causa da arca. E aqui a arca, para vocês não confundirem, não era a arca de Noé, era a arca da presença de Deus. São arcas totalmente diferentes, né? A gente precisa sempre, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa entender o contexto e não isolar o texto. Amém? Ensinando aqui vocês. O nosso apóstolo sempre ensina. Quando você vai, um versículo se destaca, você lê 7 versículos para cima, 7 versículos para baixo, para você não se equivocar com aquilo, com aquela palavra, né? Porque eu posso pensar assim, a arca, vem a arca, não é na minha cabeça. Não é a mesma arca, tá? Então, e aqui a gente aprendeu semana passada, no culto passado, que o pastor Alex pregou, ele pregou sobre o quê? Quem lembra? Oração. A oração foi na retrasada. A palavra. Então a gente já aprendeu aqui oração, aprendemos no retrasado, no passado aprendemos sobre a palavra e hoje nós vamos aprender sobre o jejum. Amém? Por quê? Porque Deus está falando muito comigo a respeito do jejum. E o jejum ele é muito, muito importante na vida dos cristãos, daqueles que seguem a Jesus. Daqueles não que querem ser abençoados, aqueles que querem ser transformados, aqueles que querem ter um caráter moldado diante de Deus. Amém? Amém. E aqui, o que essa história tem a ver com o jejum? E é sobre o que nós vamos falar nessa noite. E você vai sair daqui com muita vontade de jejuar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, aqui nesse tempo, o Obed-Edom, então ele recebeu a arca, a presença de Deus, e ele foi fiel. E aí o Davi, ele ouviu que o Obed-Edom estava sendo abençoado. E ele ficou muito feliz com isso, porque antes ele estava com medo de Deus. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para levar a arca de novo para Jerusalém? E aí, quando ele encontra alguém que foi fiel, alguém que estava honrando a arca de Deus, ele vai lá e fica muito feliz por causa do Obed-Edom. E vai lá, bate de novo na casa do Obed-Edom e fala assim, ó, querido, agora que já limpou essa situação, eu vou levar a arca então para o lugar dela, porque o lugar da arca não era na casa do Obed-Edom. Mesmo que tivesse prosperidade, mesmo que tivesse vida, mesmo que tivesse avivamento na casa dele, não era o lugar da arca. O lugar da arca era lá em Jerusalém. E o Davi não ficou com inveja do Obed-Edom, porque nas mãos ali do rei do povo, um deles foi morto. Mas Davi não ficou com inveja do Obed-Edom. Ele ficou muito feliz. Mas agora chegou o momento de eu levar a arca de volta. E aí a Bíblia fala que Davi pega a arca
E a cada 6 passos, ele matava um novilho gordo. Ele fazia um sacrifício. Então pensa, eu acho que Jerusalém não era muito perto ali de Gate. Então, a cada 6 passos ele tinha que sacrificar. E Deus começou a ministrar. Quando não há sacrifícios da nossa parte para carregar a presença de Deus, alguém vai ser sacrificado. Alguém vai ser. Nesse caso, o Davi não tinha feito o sacrifício na primeira vez. Então, quem foi sacrificado? O Uzá. Depois que Davi entendeu, ele começou a cada 6 passos, começou a sacrificar o Senhor. Então, o jejum, ele é como um sacrifício da minha parte para com Deus. Porque é nesse momento onde eu fico mais sensível para ouvir a voz de Deus. Onde o meu orgulho cai por terra. E o meu aqui, eu estou falando eu, mas eu estou falando nós. Porque hoje você precisa sair entendendo a importância do jejum na tua vida. Amém? Amém. E o que é o jejum? É eu abrir mão de algo que eu gosto para ter mais de Deus. E mais de Deus que eu quero dizer não é mais bênção de Deus. Não é mais um poder de Deus. Não é nesse sentido. Para ter algo a mais de Deus. Para comprar a Deus. Não. É para eu poder ficar sensível e vencer algumas batalhas. Existem, nos evangelhos vai falar que existem demônios que só saem com jejum e oração. O próprio Jesus ensinou isso aos discípulos. E nós aprendemos nesses 12 dias que o demônio do Nosferatu, que é o demônio que suga as forças, só sai com jejum e oração. Porque eu preciso matar a minha carne, eu preciso matar as minhas vontades. E a preguiça, e o cansaço e o orgulho, tudo isso vem porque a carne está bem viva. Amém? Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Então, eu preciso me sacrificar para poder carregar a presença de Deus. Se eu estou muito orgulhoso, se eu estou muito teimoso, se eu estou muito ofendido, se eu estou muito com dificuldade de me submeter, eu estou com a carne bem na chapa. Carne que eu digo não a comida, carne. Carne é a minha vontade, a sua vontade, o seu caráter, o seu ego. E por isso eu preciso, Deus, eu preciso jejuar. Porque eu não posso me achar por cima se eu não estou por cima. Amém? Amém. E aqui o Davi entendeu. Então, para carregar a arca de Deus, para carregar a presença de Deus, ele precisou sacrificar. E não foi pouco o sacrifício que ele fez. Foi a cada 6 passos. Quanto deu? 8.333 novilhos, aproximadamente. 1.000? 50 quilômetros de distância de Gate até Jerusalém. 8.000? 8.333 8.333 novilhos mortos. Fracos. 70 quilômetros? 50 quilômetros. 50 quilômetros. Imagina. Eu gosto muito de número, obrigada. 8.333 novilhos mortos sacrificados. E eu vou falar assim, né? Então a cada sentimento que eu tenho que matar um novilho? Não. Ali matar novilho não é simplesmente degolar e pronto. Não, tinha que ter um preparo. O Davi, para estar fazendo isso, ele também teve que se sacrificar ali. Porque não era fácil fazer um sacrifício para Deus naquela época. Amém? Só para vocês terem uma noção, a gente ouviu uma vez uma pregação, quando Salomão ofertou ao Senhor 1000 holocaustos. Estudos mostram que naquela época, como era feito naquela época, 1000 era cabeça de boi? 1000 bois. Para matar 1000 bois levaria 90 dias, 3 meses para matar 1000 bois. Pensa no sacrifício, então não era fácil. Hoje a gente não precisa matar os bois, mas a gente precisa matar a minha carne, a sua carne. Então, quando eu jejuo, eu fico
mais sensível para ouvir a Deus. Eu fico mais humilde, eu consigo me arrepender mais fácil. Quando eu jejuo, as pessoas não mudam. Eu começo a mudar. Eu começo a enxergar que a culpa não é do outro, é minha. Tá entendendo? Que a responsabilidade não é do outro, é minha. E o jejum abre os nossos olhos para ver isso. Por quê? Porque às vezes, gente, a gente acha que tudo é responsabilidade e culpa e, enfim, do outro, da outra pessoa. Mas eu não tenho parcela de nada nisso. Não, isso é ser omisso, isso é ser vítima, isso é me tirar da situação. E Deus não quer isso de nós. Por quê? Porque Ele, sendo Jesus, sendo inocente, assumiu a minha culpa, assumiu a sua culpa, mesmo Ele não tendo culpa. E decidiu se sacrificar. Então, quem sou eu para eu não me sacrificar? E, gente, quero que vocês se enquadrem nessa palavra, porque não estou falando eu, porque a palavra sempre precisa passar primeiro por quem vai ministrar. Então, eu estou falando eu, mas estou falando de vocês. Amém. Amém? Então, quando eu jejuo, a gente consegue se arrepender mais fácil. É quando eu vejo assim, aconteceu essa situação e eu quero saber aonde foi que eu errei. Qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? E a gente tem visto nesses 12 dias, acho que vai fazer mais ou menos um mês, como é difícil, muito difícil ver pessoas que têm grande potencial de crescimento, mas se ela não tem a humildade para reconhecer que ela está errada ou que ela talvez escolheu algo errado, é difícil, ela não vai crescer. Sim, aconteceu esse final de semana com alguns dos nossos. E aí a pessoa patina, ela vai para a esquerda, não dá certo, ela vai para a direita, não dá certo. E não dá certo na visão dela, não dá certo do jeito dela. As coisas não têm que ser como você quer, as coisas têm que ser como Deus quer. Amém. Amém? E muitas vezes Deus vai contrariar os nossos pensamentos. Deus não é obrigado a pensar como eu penso, como você pensa. Tem muitas coisas aqui que nós ministramos que há anos atrás a gente não concordava. Mas a gente aprendeu a pensar como Deus pensa. Amém? Amém. Mas antigamente eu não pensava como Deus pensava. Eu queria que Deus pensasse como eu pensava. Religiosidade? Não, mas eu não tenho que ensinar a Deus. Eu que tenho que aprender com Deus. E ensinar aquilo que Deus me ensina. Amém? Amém. E por isso eu preciso abrir mão muitas vezes da razão. Abrir mão muitas vezes de agradar as outras pessoas. A pessoa que mais desagrada o outro é um pastor e uma pastora. São as pessoas, a profissão que mais desagrada os outros. Por quê? Porque ele não vai falar o que ele pensa só. Tá entendendo? Dele vai falar o que Deus também ministra. E muitas vezes a gente acha, eu me coloco também como membro, a gente acha que Deus pensa como a gente pensa. E não é assim. E para isso eu preciso abrir mão daquilo que eu penso para poder pensar como Deus pensa. E aí, então para isso, mas para eu aprender dessa forma, eu preciso jejuar. Porque se eu não abrir mão de algo que eu gosto, eu também não vou abrir mão de algo que eu penso. Se eu não abrir mão de algo que eu gosto, eu não vou ser humilde, eu não vou me arrepender. Pecado para mim vai ser muito fácil fazer e difícil de largar. E aí nesses 12 dias, eu acho que eu falei no culto passado aqui para vocês, que Deus me pediu para jejuar pão, que era algo que eu estava comendo muito e eu gosto muito de pão. E aí, gente, olha, não foi fácil, tá?
todos os banquetes, coffee break, evento que vocês pudessem imaginar, que tinha hambúrguer, que tinha misto quente, que tinha pão e vários tipos de pão apareceram na minha frente. E eu tinha que dizer, não quero, muito obrigada. Mas salivando aquilo lá. Quantos dias que a gente não tinha preparado nada de janta. E a primeira coisa que me vinha na cabeça era, vou pedir lanchinho. Ah, mas o lanchinho tem pão. Ai, como é que eu vou pedir um x-salada sem pão? Então, aí eu ficava quieta, não falava nada, Senhor, me ajuda, Deus. E foi muito difícil. Olha, foi bem difícil. Já jejuei, né? Coisas muito piores. Mas quando você tá, eu ficava, Deus, como é que pode? Olha, eu falando comigo, né? Eu, que já jejuei um monte de coisas, coisa tão difícil, ficar desse jeito por causa de pão. Que vergonha, Gabriela. Eu falava assim, que feio. Já fiquei 40 dias sem comer alguma coisa, já fiquei 3 dias só na água. Ixi, já fiz cada jejum louco. E agora eu estou sofrendo por causa de pão. Que feio. Eu falava assim para mim, vai te converter. E não sei o que. Porque você precisa ser assim, você precisa se confrontar. Se você não se confronta, querido, tem problemas, tá? Tu tem que se confrontar, né? Porque a palavra fala que o nosso coração é enganoso. Então você precisa travar essa batalha junto com você. E aí, nós fomos lá para casa da minha avó. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar agora com a minha família que eu não tenho mais nada? Sendo que minha avó faz tudo em torno do pão, minha mãe come pão com feijão, pão com suqueira, pão com tudo. Vocês possam imaginar. Eu falei, Deus, me ajuda, e agora? O que eu vou fazer? Já estava difícil o meu serviço, já estava difícil o meu serviço, mas na casa, quando você visita, na igreja, se fosse a minha casa, está tudo bem. E aí eu falei, Deus, não me diz, não tenho pão, não tenho pão. E aí a gente chegou lá, chegamos no sábado, às 6 horas da tarde, a gente entregava o jejum e daí eu podia comer pão. Eu falei, não, eu vou além. Eu fui no mercado com a minha família, elas compraram uns 20 pão, só olhava aquele pão assim. E eu pensei, já passei das 6 horas, né? Posso comer? Deu não. Eu vou além. Em nome de Jesus eu vou além. E aí, eu passei das 6 horas e não. Eu fui dormir e eu falei, Deus, eu tô de parabéns, né? Eu passei das 6 e não. O Alex terminou o jejum dele e já foi jantar. Eu não, eu vou ficar mais. Eu vou me sacrificar mais. Em nome de Jesus. E aí, no outro dia de manhã, eu falei, Deus, muito obrigada, porque eu venci. Eu não deixei o pão me vencer. Eu venci. Então, se eu consigo dizer não para o pão, eu vou conseguir dizer não para o pecado também. Amém? Se eu disse não para mim, eu vou conseguir dizer não para outra pessoa também. Se eu conseguir dizer não para mim, eu vou conseguir dizer não para aquilo que está errado também. Porque às vezes a gente fica meio frouxo, é porque a gente não está jejuando. Você sabia disso? Quando você não consegue se posicionar diante de algo que está errado, você quer amenizar, você quer falar educado, você quer ser amoroso para poder amenizar a situação, para a pessoa baixar a bola, para a pessoa melhorar. Está faltando jejum na tua vida, não na vida dela só. Está faltando jejum na tua vida. Agora, quando você consegue se posicionar e dizer, não, isso aqui está errado, isso aqui está errado, precisa arrumar, precisa corrigir, então, porque você já conseguiu vencer a sua carne. Você disse não para você, você vai conseguir dizer não para o diabo, você vai conseguir dizer não para as pessoas, enfim. Em nome de Jesus. Amém. Então, você vai sair daqui aprendendo a jejuar. Então, e aí, de manhã eu comi um pão, mas eu não consegui só comer um pão. Fiquei admirada. Eu passei o dia sem comer. Aquilo já não me dominava mais. Eu já não estava mais com aquele desejo, com aquela coisa louca, por causa daquilo. Entrou então no equilíbrio. E aí veio a obreira Fran hoje e trouxe esse aqui. Eu trouxe para você, pastora, e para a dona Célia.
É confirmação. Obrigado, Senhor. Eu venci o pão e ganhei o pão. Glória a Deus. E, gente, ela nem sabia que eu ia ministrar. E o que o Davi deu para o povo, a primeira coisa que o Davi deu para o povo, depois que a arca voltou para Jerusalém, foi pão. Pão, na palavra, simboliza a palavra de Deus. O verbo se fez carne. O pão da vida é Jesus. Amém. Amém? Então tudo tem um propósito. Tudo é um ato profético debaixo do céu. E eu entendi como confirmação que Deus estava me recompensando por um sacrifício que eu tinha feito lá atrás. Para vocês não é nada, mas para mim foi uma confirmação de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: parabéns, minha filha, conseguiu vencer o pão. Toma o pão aí, amém? E, gente, diante disso, o Davi ele também entendeu que ele precisava se sacrificar. E para poder ter a presença de Deus abençoando a vida dele, porque não adianta eu ter a arca e ser morto por ela. Eu preciso honrar a presença de Deus, porque a mesma presença que me abençoa pode ser a mesma presença que vai me amaldiçoar, se o meu coração não estiver limpo diante do Senhor. A mesma palavra que me liberta, aqui quando eu entendo ela e pratico ela, é a mesma palavra que pode me quebrar. Se você não cumpre um princípio, se você tem uma frase que o pastor, agora não lembro quem foi que falou, mas eu lembro dessa frase. Se você quebra um princípio, o próprio princípio te quebra. Porque eu não estou honrando a presença, a palavra de Deus. E o Davi, ele entendeu que ele, então, depois que ele foi quebrado, depois que teve um sacrifício no meio do povo ali dele, ele entendeu que ele precisava sacrificar. Amém. Amém? Antes que mais um deles fosse sacrificado. Quem está entendendo essa palavra? Amém. Então eu preciso dizer não para as minhas razões, para as minhas vontades, para os meus pensamentos, para poder então ter a vontade de Deus, para eu poder então ter o pensamento de Deus, para eu então ouvir a voz de Deus, para que eu não seja morto. Eu preciso me matar. Ninguém pode tirar a vida de Jesus, porque Ele mesmo se entregou. Né? Na célula, por expor um pouquinho a Nery, ela chegou para mim e falou assim: eu quero só ver, pastora, quando tu for me corrigir nisso, porque eu já sei que eu estou errado. Eu falei assim: eu não preciso te corrigir. Você já sabe que está errado. Agora é só não. A pessoa que ela se enxerga, que ela se vê, que ela entende, que ela já tem uma consciência de Deus, não precisa ver a outra pessoa ou o teu líder dizer, porque Deus já está falando com ela e ela está sendo humilde e entendendo aquela direção. Amém. É diferente de quem não entende, é diferente de quem não vê. A gente precisa ir lá e colocar a mão. Não para envelhecer ela, mas eu achei lindo a atitude, nobreza da atitude dela, porque ela foi humilde. E a humildade está em reconhecer quanto a gente é. Como Deus vai abençoar alguém que se acha merecedor de uma bênção? A vitória, a conquista não é tua. A vitória veio de Deus e Ele decidiu te abençoar. O Obed-Edom estava sendo fiel à bênção que chegou na casa dele. Ele não se achou maior do que o rei Davi. Ele poderia, não poderia? Até porque o cara que morreu foi na mão do rei Davi. Ele podia se achar melhor que o rei Davi. Porque afinal agora a arca estava dentro da casa dele. E ele estava sendo abençoado e não o rei. Agora eu sou melhor que o rei.
Deus está aqui na minha casa, estou sendo abençoado. Vejam as minhas vitórias, vejam os meus milagres. O rei Davi não tinha isso. Porque o rei Davi fez errado. Não, ele não fez isso. Ele entendeu que ele era apenas um levita. E o rei era o Davi. E o Davi também não ficou com inveja do Obed-Edom. Quando ele ouviu o Obed-Edom está sendo abençoado por causa da arca de Deus, então Deus não está mais irado. Eu vou lá terminar minha missão. E o rei Davi chega lá e começa então a fazer do jeito certo. Amém? Amém. Eu nunca posso achar que por eu estar sendo abençoado, eu sou melhor daquele que veio a minha bênção. Eu não posso achar que eu sou melhor que a minha apóstola porque eu estou sendo abençoada numa área e ela não. Pelo contrário, eu só estou sendo abençoada por causa dela. Está entendendo? Porque as bênçãos de Deus, elas derramam sobre a barba do Arão, sobre a barba do sacerdote e vai para a igreja toda. Então, se não tivesse o Arão, se não tivesse o sacerdote, não ia descer a unção. Então, como os nossos líderes são muito importantes na nossa vida. E eu estava essa semana conversando com uma colega minha de trabalho e ela chegou para mim e falou assim: estou conversando com a tua mãe e tudo que eu vou falar para ela, que a gente queria te dar um presente, né, para o teu filho, mas tudo que eu vou perguntar para ela, tu já tem, tu já ganhou. E deu afinal, o que tu está precisando? Olhei para ela e disse: Luísa, eu tenho que contar, não estou precisando de nada. Só uma coisa para outra. Ela falou: como assim? E ela queria saber. Eu disse: veja só. Aconteceu isso, eu contei um milagre que Deus fez. E, gente, se vocês forem ver o enxoval do José, é tudo importado. Eu estou chocada, senhora. É tudo importado. Sabe? A maioria das pessoas veio tudo dos Estados Unidos. Eu estou chocada. E aí, e nós ganhamos mesmo. E tá lindo, é só tirar o pó. Entendeu? Ainda vai servir para um segundo, sei lá, até para um terceiro. Time de futebol não, brincadeira. Então, para vocês entenderem, e daí eu fui contar isso para essa minha colega, o milagre que Deus tinha feito, e dentro de mim eu estava muito grata por Deus. Eu falei: Deus, eu não mereço, meu marido não merece, nem meu filho não fez nada, nem nasceu. Fez o que para merecer toda essa bênção? Nada. E gente, Deus, agora eu estou mudando um pouco a palavra, mas que Deus está direcionando. Essa colega se escorou assim e falou: nossa, o meu chá de bebê eu não ganhei nada. Eu olhei assim, está arrependido. Não, Jesus, eu não inveja. Porque daí ela se comparou comigo. Eu falei: não faz isso. Deus continua te abençoando. Eu vejo que eu comecei a falar do filho dela. Teu filho está numa escola particular, teu filho está crescendo, teu filho faz luta. Olha como Deus está te abençoando, não sei o quê. E fui mudando a mente dela. Porque senão não se compara comigo, porque a realidade é totalmente diferente. Mas dentro de mim eu sabia que a realidade era realmente diferente. Porque é diferente quem tem a bênção de Deus e quem não tem. E um dia eu perguntei para Deus. Eu falei: Deus, por que o Senhor decide abençoar alguém? Porque a pessoa não faz nada. O Obed-Edom, a Bíblia não fala o que ele fazia. E por que o Senhor decidiu naquele momento abençoar o Obed-Edom? E o rei Davi, o que estava fazendo? Algo que era o rei não foi abençoado naquele momento. O rei Davi podia ter ficado com inveja do Obed-Edom. Mas ele não ficou. E é aí que Deus começou a ministrar. É assim como o rei Davi não ficou com inveja, ficou feliz com a situação do Obed-Edom, é um coração assim que não é com inveja. Amém. E como que eu sei que eu estou invejando? Aqui todo mundo é invejoso, tá, gente? Não adianta vocês falarem que não. Em algum momento você já invejou alguém.
Então, o importante é não deixar isso ficar no coração. Eu não posso comparar a minha vida com a vida das outras pessoas, porque são histórias, são realidades, são destinos, são propósitos que Deus tem na vida da pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. A realidade e os sacrifícios que as pessoas fazem quando conhecem a Deus e conseguem entender são totalmente diferentes. Essa minha colega não sabe dos sacrifícios que eu fiz. Entendeu? Elas não sabem quantas sementes eu semei. Não sabem quanto eu tive que plantar. Não estou falando que é mérito do que eu fiz. Não, não é isso. Até porque eu falei para Deus, mérito não tem nenhum aqui. Mas eu sei, assim como Obed-Edom e como Davi, entendeu? Os sacrifícios que Deus me pediu para fazer, e eu disse, amém, eu vou fazer. É muito mais do que só os sacrifícios, é uma questão de obediência. Então, assim, eu não sei de onde veio, mas eu sei de onde veio a bênção. Entende? E quem é abençoado sabe como, por quê e de onde veio a bênção. A pessoa tem consciência disso. Pergunta para a Fran, se ela não sabe, a obreira Francine, de onde veio a casa própria dela. Ela sabe. Tem endereço, tem horário, tem oração marcada, tem sacrifício, tem semente segada, ela sabe muito bem de onde ela veio. Amém. Entendeu? Às vezes que a dona Ceia tem, sabe muito bem de onde veio. Né? Tipo assim, caiu do céu. Não foi. Veio do céu, mas não caiu. Não veio de paraquedas. Por quê? E o Obed-Edom, ele tinha porquê de ser abençoado. Então, fidelidade e gratidão. Olhar para o que não é meu e ficar feliz com a conquista que Deus deu para essa pessoa. Porque a vitória e a conquista não são nossas, é de Deus para nós. E, gente, o Obed-Edom entendeu tanto isso, e a gente vai encerrar já, entendeu tanto isso, que quando o Davi, o rei Davi, decidiu levar, então, eu vou tirar a arca da tua casa, vou levar ela para o destino dela, o Obed-Edom, rei, eu vou junto com a arca, abro mão da minha casa. Se a minha família quiser ir, eu vou, parafraseando aqui, né? Mas eu vou aonde a arca estiver. Amém. A arca tem que voltar para o lugar dela, pois eu vou junto com o lugar dela. Amém. Tá entendendo? Eu quero continuar tendo a presença de Deus, eu quero continuar sendo abençoado. Não por causa das bênçãos materiais, é porque eu entendi que aí está a presença de Deus. Eu quero estar onde a presença de Deus está me chamando. E ele não foi simplesmente para morar no palácio. Pelo contrário, ele foi para trabalhar. Ele virou porteiro do palácio e virou músico do palácio. Tudo para ficar pertinho da arca do Senhor. Se não houve sacrifício ali, eu não sei o que foi. Mas que foi um baita sacrifício como Obed-Edom fez, ele fez. E ele entendeu que para chamar a atenção de Deus exige um sacrifício da minha parte, da sua parte. Entende? Vir à igreja é um sacrifício. Verdade. Permanecer na mesma igreja é um sacrifício maior ainda. Trazer pessoas para a tua igreja é outro sacrifício. Entende? Ouvir o que eu não quero ouvir é outro sacrifício. Então, a cada momento que eu quero ficar perto da arca de Deus, vai ser exigido de
Porque você sabe muito bem o que é não ter. Mas também não precisa esperar não ter para dar valor. Todas as pessoas, e eu posso falar, a maioria das pessoas que desprezaram a igreja do Senhor, eu digo assim, num texto vulnerável, hoje se arrependem. Se arrependem muito. Não estou falando que nós somos melhores, não é isso. Mas por causa da fidelidade do coração. E eu falei para Deus, eu não quero nunca abrir mão daquilo que o Senhor me deu. Nunca. Se um dia isso estiver acontecendo comigo, me mata. Me leva. Porque eu sei onde é que está a arca. Eu sei onde é que está a presença de Deus. Eu sei muito bem o que eu preciso fazer para ter a presença de Deus. E se um dia se eu não estiver fazendo, se eu estiver desprezando o lugar que o Senhor me colocou, se eu estiver desprezando o chamado que o Senhor me deu, se eu estiver desprezando o pão que o Senhor me deu, me leva. Me leva, porque eu não sei mais virar nada. Eu vou virar uma orgulhosa, vou virar uma soberba, vou virar uma imbecil e vou estar roubando oxigênio da terra. Não quero. Me perdoa a palavra, mas é o que eu falo para Deus. Então eu não quero. Eu não quero estar onde o Senhor não me quer estar. E não quero tirar quem o Senhor colocou naquele lugar. Amém? Então a gente, nesse tempo, realmente a gente vai estar entrando no ano da fidelidade. Deus quer começar a testar o nosso coração. O quanto a gente é fiel. A cada momento, a cada situação, a cada lugar que Deus nos colocou. Isso é muito sério. De verdade. Hoje em dia, gente, não é... O que Deus mais vai provar o nosso coração é a caridade. É o quanto a gente persevera. Não é o quanto a gente tem. Não é quantos maridos você teve, ou quantas esposas você teve, mas o quanto você foi fiel a ela. Não é por quantas igrejas você passou, é quanto você foi fiel a outra. Sempre um a um. Isso aí, eu vou pegar o gancho aqui do pastor Alex e a gente vai encerrar com isso. Quando ele chegou em casa, a gente estava deitado, eu estava lendo, e ele falou assim: amor, eu preciso te contar uma coisa. Eu parei e falei: pode contar. Daí ele falou assim: eu te traí. Meu, parecia que ela deu uma facada assim. Meu Deus. A primeira coisa que me veio na minha cabeça: se Deus não matar, eu mato. Porque a primeira coisa que eu ia falar para você é um pastor. Meu Deus! Ele não. Aí na hora eu só fiquei assim, tipo, gelei. Aí eu falei: o que tu fez? Aí ele disse assim: eu comi açaí, eu comi um lanche, mas assim, olha, umas coisas bem gostosas. Oh, glória. Que o buraco era bem mais embaixo do que eu imaginava. E aí, ele contou só a parte frufru, né? Que na hora quando ele contou, ele riu e eles estavam rindo, eu tava assim: tá bom então. Vai aqui, eu não vou contar as outras partes, né? E daí quando. Aí eu fiquei assim. E realmente, mesmo depois ele falando que era só comida, eu me senti traída. De verdade. A gente não presta atenção. E eu falei assim: olha, um dia, eu sempre ensino isso para a igreja. E eu vou falar isso para ti também. A traição é a partir do momento que você esconde. Não é por você ter comido, mas é por você não ter falado, por você ter escondido. Mas eu vou te dar os parabéns, porque Deus falou contigo. Como Deus é fiel a mim. Amém. Se tu não é fiel a mim, admita Deus é. Amém. Mas, e como Deus fala com a gente. E eu quero agora arrumar aqui a imagem dele diante de vocês, porque Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus e ele teve uma reação diante da voz de
Ele podia ter continuado a esconder. Né? E como é importante quando a gente ouve uma palavra de Deus, ouve a palavra do nosso líder, e a gente fala, poxa vida, isso é mais bonito e compensa qualquer traição. Depois eu fui lá, abracei ele e falei assim, eu te perdoo. Por quê? Porque ele confessou, porque abriu. Davi, ele fala, quanto mais eu escondi os meus pecados, aquilo lá corroía os meus ossos. Mas quando eu abri, eu fui livre. Própria vida. Então é muito importante a gente entrar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? E assim como eu contei meu testemunho, o pastor Alex contou o testemunho dele aqui também, eu quero que você se enxergue. Porque nós contamos as nossas falhas, os nossos erros, para que você também possa se enxergar, para que você também possa ver. Às vezes tem coisas que estão faltando na sua vida. Às vezes a gente não entende porque a gente terceiriza a culpa, acha que a responsabilidade é do outro, mas diante desses testemunhos que a gente fala, é Deus, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, eu que não me sacrifiquei. Amém? E Deus, Ele é poderoso para trazer perdão, para trazer cura, para trazer amor, para trazer restauração naqueles relacionamentos, naquelas situações que você está passando. E é o próprio Deus que fez isso. Amém? Feche os teus olhos. Hoje eu quero que você ore por você. Porque nós não vamos terceirizar. Nós vamos dizer, Deus, eu preciso me sacrificar mais. Eu preciso pensar como o Senhor pensa. Eu preciso estar disposto a fazer aquilo que o Senhor quer de mim. Mesmo que isso me custe a minha imagem, mesmo que isso me custe uma vida, mesmo que isso me custe o meu tempo, mesmo que isso me custe muitas vezes até a minha imagem, o meu ego, a minha vontade, a minha razão, mesmo que me custe. O rei Davi não quis oferecer holocaustos ao Senhor que não custasse nada para ele. Tinha que custar, tinha que ter um sacrifício. Então, Senhor, nessa noite nós queremos dizer ao Senhor, e eu me uno aos meus irmãos nessa noite para falar para o Senhor, nós queremos nos sacrificar, nós queremos ser responsáveis por carregar a arca do Senhor, por carregar a presença do Senhor. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus, porque estamos nos sacrificando pouco. Nos perdoa, Senhor, porque ainda estamos pecando em coisas pequenas. Estamos nos ofendendo, estamos mentindo, estamos, Deus, nos afastando da arca do Senhor. E coisas dentro de nós estão morrendo, algumas situações, alguns relacionamentos. Nós não entendemos porquê, mas é porque nós não estamos honrando a arca do Senhor como o Senhor exige. Deus, nós não queremos mais pensar como nós pensamos, nós queremos pensar como o Senhor pensa. Deus, nós oramos nessa noite que o Senhor venha restaurando todas as coisas, assim como o Senhor restaurou a sorte do Obed-Edom, assim como o Senhor restaurou a sorte do rei Davi. E então, por meio dos sacrifícios que eles foram entendendo como é honrar a tua arca, então a arca conseguiu voltar para o local de origem dela. E Deus, nós queremos ser como o Obed-Edom foi. Onde a sua arca está voltando para o seu lugar de origem, eu quero ir também. Eu quero ir também. Eu quero ir atrás da arca do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Toca na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. E declaramos a unção do teu Espírito fluindo sobre cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, mostra, Espírito Santo, onde nós precisamos jejuar, onde nós precisamos matar a nós mesmos, onde nós precisamos, Deus,
arrependimento, vem com unção, vem com humildade, vem com graça, vem com sabedoria, vem com a tua prosperidade, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todos os demônios que agem no orgulho, na soberba, no achismo, na nossa alma, na manipulação. Sejam desfeitos agora em nome de Jesus. E declaramos, Deus, um posicionamento do céu vindo sobre nós nessa noite. E um tempo de dizer: eu irei me sacrificar, eu irei jejuar, eu irei abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu penso, porque eu quero algo além, eu quero ir além. Chamamos e clamamos a tua presença aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos em direção à sua casa. Deus, eu oro, Pai, que dentro das nossas casas nunca falte o pão da vida, nunca falte a palavra do Senhor, nunca falte as bênçãos do Senhor, e que lá dentro a arca do Senhor também esteja, assim como está na casa do obeditor. Em nome de Jesus. E declaramos a nossa semana, uma semana de vitória vinda do céu sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você precisar de oração, a gente ora para você depois. Mas a minha oração é que você saia daqui tomando uma atitude e colocando essa palavra em prática. Amém?